Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo. Vou falar para vocês um pouco no nosso front-end, a linguagem que foi utilizada e algumas ferramentas. Então, a linguagem utilizada no nosso desenvolvimento front-end foi o JavaScript. Bom, como eu tinha comentado com vocês, né, o JavaScript trabalha bastante com componentes. Então a gente pode ver na nossa estrutura aqui que a gente tem um diretório chamado components. E dentro desses components a gente tem vários componentes que a gente consegue criar e reutilizar eles. Como que a gente reutiliza esses componentes? A gente faz o import dele em nosso sistema e chama ele tipo header. Pum, fiz o import do header. Aí tipo, quero usar o carrossel agora. Tipo, aqui eu usei 3 vezes o cards. Então a gente consegue usar. Então a gente não precisa ficar reescrevendo esse código. A gente pode reutilizar ele, né? E como a gente pode ver, ele é baseado em JavaScript, que é uma function, e dentro desse return a gente tem um HTML. E dentro desse HTML a gente consegue usar ainda o JavaScript. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, a gente dentro desse HTML aqui que a gente tem, ó, tem uma div, class, tal. Essa div abriu e fechou aqui embaixo e dentro dela nós usamos um map. Então a gente com o JSX a gente consegue fazer muitas coisas legais, interação entre o HTML e o JavaScript. Bom, vou mostrar para vocês como está ficando a nossa página agora. Bom, não conseguimos fazer a interação, né, do sistema back-end com o front-end, porque nossa equipe estava bastante defasada, nós só estava em 3 pessoas praticamente fazendo o nosso projeto. Mas a gente pode ver que tipo, tem a parte do header, tem a parte aqui do cachorro, os link aqui, né, para entrar, para a pessoa entrar no sistema dela. Tem o carrossel lá que eu tinha posto e os cards, né, tipo que a gente colocou. Então a gente reutiliza esses cards. Também temos a página cadastro, onde a pessoa pode cadastrar o sistema dela. O sistema de rota tá ok, tá funcionando bem, tá legalzinho, né? Temos o login, temos o nosso home de volta. Então é praticamente isso a nossa página, né? Infelizmente nós não conseguimos fazer a integração do sistema front-end com o back-end. Eu estou fazendo parte do grupo que fez o desenvolvimento de uma aplicação para um pet shop, né? A gente resolveu desenvolver uma API para ajudar as funcionalidades do pet shop. A gente criou uma API basicamente com o intuito de fazer um estoque, né? Uma página de estoque para a pessoa conseguir ter um melhor controle, né, da gestão dos produtos dela e também de exibição mais para frente no site, né, com o front-end integrado e tudo mais. A parte que eu vou mostrar para vocês, que foi desenvolvida, né, é a parte do back-end. Então, eu utilizei o C# como linguagem de programação, né, e eu utilizei o banco SQLite para fazer também a junção da API com os registros, né, que foram introduzidos atualmente. Então, nesse caso, a gente utilizou o SQLite, porém, eu fiz de uma forma comum, eu não fiz através do próprio SQLite, eu baixei um frameworkzinho, que ele faz isso para mim dentro do Visual Studio Code, né? Então, aqui, para você ver, você tem banco SQLite, porém, ela não é naquela estrutura do próprio aplicativo, tá? Ela está dentro do nosso Visual Studio Code, ele está fazendo a migração para mim de todas as ferramentas, porém aqui eu consigo dar todas as funcionalidades, né? Por exemplo, o select, eu também consigo fazer um insert e assim por diante, beleza? Então, essa aqui é uma representatividade muito boa que eu consegui fazer, né? Mudar um pouco, para a gente também ter um pouco mais de conhecimento aí no nosso trabalho, beleza? Falando um pouco agora da API, a gente usou o Swagger, né, para fazer a interface aí do backend, para a gente conseguir fazer alguns inserts, alguns updates, para a gente ver se estava tudo certo, né. A gente configurou uma rota aí para estar fazendo a abertura do Swagger. Então aqui a gente vê a estrutura do Swagger funcionando, né. Então a gente tem aqui a API para o Univest, que é o que a gente estava fazendo.
a gente tem um post, um get, um put e um delete. Então aqui a gente, basicamente, para fazer a inserção de um novo item, né, que esse é o intuito da nossa aplicação, basta a gente colocar um nome, um preço e uma data de validade, basicamente, e ele vai conseguir fazer a integração e salvar no nosso banco de dados aqui conforme está aqui. Eu coloquei essa data aqui de 1998 porque eu estava testando, mas a gente pode alterar para 2015, por exemplo, para 2025, para 2035, conforme a gente tem a necessidade, beleza? Aqui, inclusive, a gente tem uma ferramenta para isso, né? Que é esse put aqui, ele rastreia o item pelo ID, né? E ele pede 3 campos para serem preenchidos novamente. Então, vamos supor que a gente adicionou um item aqui, né? Esse item justamente foi o nosso petisco aqui, só que eu digitei, por exemplo, a data dessa forma, não coloquei um ano. Ou, por exemplo, era 350 gramas, eu coloquei 200, ou o preço era R$20, eu coloquei 19,50, eu consigo fazer a alteração através desse put, tá? Então, através dessa ferramenta, pegando o ID, o ID é esse aqui, a gente usou um new gig, né, que faz um roll, né, desse ID. Então, ele sempre vai ser um campo que nunca vai se repetir. Então, a gente tem uma segurança maior para fazer comparações, para fazer uma checagem, uma busca. Então, a gente utiliza essa forma para realizar. A gente pode ver isso aqui, né, na parte do item, né? Então, onde aqui a gente coloca grid ele fala que representa um único identificador, né? Um global único identificador. E a gente cria um novo para ele. Então, essa funçãozinha basicamente está fazendo isso. Então, grid, deu grid, e a gente passa um novo ID. Essa é a criação do item. A gente pede para que, quando for criado um item novo, a gente coloque nome, data de validade e preço, conforme eu mostrei aqui para vocês. Abrir aqui. Então, basicamente é isso. Colocando esses 3 campos, a gente já vai criar o nosso ativo. Ele sempre vai estar como true. A gente entende que sempre que a gente for fazer uma inserção de um novo produto, né, ele já tenha chegado como ativo, porque não faz sentido a gente adicionar um item, pelo menos ao nosso conceito aqui, não faz sentido adicionar um item e ele não estar ativo no começo, né? Caso for necessário desativar o item, a gente tem também a opção do Elite, né? Que basicamente desativar o item a gente nunca exclui, tá? A gente não vai fazer, não fez dessa forma, a API não foi criada para fazer a exclusão definitiva do item, então vai ter um certo rastreamento aí de alguns itens que foram excluídos, dá uma segurança maior para a API, tá? E para o item do programa em si. Então, quando a gente for fazer um delete, por exemplo, nesse item aqui, que é o nosso último campo aqui, então a gente também faz pelo ID, tá? Que a nossa chave primária aí, o que faz, o que não se repete e tudo mais. Então, fica mais muito do que isso. Eu acredito que já deu para mostrar um pouquinho das funcionalidades da nossa API. Uma API completa com os casos nossos principais aí: adicionar, excluir, editar e deletar. Adicionar, visualizar, editar e excluir. Então, essa aí seria a funcionalidade da API.